Olá, boa noite a todos. Então, bem-vindos aqui à nossa terceira live do Consultório de Saúde, de Tantra e Ayurveda, que é feita entre mim e a Isabel Dantas, Isabel Holística, neste caso. Então, eu vou só pôr aqui o título. Ahm, Vamos ver aqui. Vou pôr então aqui o título: Infecção urinária, que é o que vamos falar. Segundo o Tantra e a Ayurveda. Bem-vindos a quem está a entrar. Vamos ver aqui. Ora aí está. E agora só marcar aqui o comentário. Bem-vindos, Lena, Isabel. Isabel já cá está. Romeu. Vamos só aqui marcar o comentário. Marcar o comentário. Aí está. Pronto. Então, vou convidar aqui a Isabel para entrar. Espera aí. Vamos aqui. Olá, boa Alô. noite. Deixa-me só limpar aqui a câmera. Ok, boa noite, Alicia. Boa noite, como vais? Bem-vinda. Tudo bem? Está tudo bem? E contigo? Sim, aqui também, está tudo bem. Então, Foi mais. Estamos aqui hum, no terceiro dia, não é? é Desta verdade, estamos jornada. aqui na nossa jornada. Para quem está a ver ou vai ver esta live depois mais tarde pela primeira vez e não assistiu às outras, então o meu nome é Alicia Despertar Holístico e eu sou coach e terapeuta de Tantra e de sexualidade consciente. Isabel, queres te apresentar? Eu sou a Isabel e eu sou terapeuta Ayurveda. A Ayurveda é uma das ferramentas que eu utilizo também para o meu trabalho. Portanto, aqui estou hoje a apresentar um bocadinho mais a dar a conhecer o que é o Ayurveda ou a Ayurveda. Exato, exato. Então, hoje vamos falar sobre infecção urinária. Boa noite, Bruno, Boa que noite, aqui está, Bruno. que esteve aqui na nossa última live. Então, vamos falar sobre infecção urinária e porquê infecção urinária. Porque infecção urinária é das patologias, ou na linguagem da Ayurveda, dos desequilíbrios mais Exatamente. comuns, principalmente nas mulheres, ou seja, é uma patologia que tem maior incidência nas mulheres do que nos homens. E como é tão comum à população, nós achámos que era um bom tema para trazer, para que as pessoas possam aprender um bocadinho sobre isto. Até agora, portanto, na medicina moderna, eu posso, não disse agora na apresentação, mas eu antigamente trabalhava como enfermeira, depois comecei a estudar uma série de terapias holísticas até ter chegado aqui ao Tantra e à sexualidade consciente. E, portanto, fazia aconselhamento para a saúde no âmbito de todo o tipo de patologias que existissem, todo o tipo de idades. E sim, era bastante comum mulheres terem infecção urinária. E porquê mulheres? Se formos aqui a pensar no corpo físico, portanto, o aparelho urinário da mulher, portanto, é muito mais suscetível a infecções do que. Porquê? Porque a uretra fica no meio da vulva e, portanto, não há propriamente. É mais para dentro do que para fora, vamos dizer assim. E no pênis, a uretra fica na ponta do pênis, na glande, e portanto é uma localização muito mais externa e com menos possibilidade de entrar micro-organismos. Isabel, queres começar aqui tu a falar um bocadinho como é que a Ayurveda interpreta a infecção urinária? Antes de mais, é importante salvaguardar esta parte de que tanto os homens e mulheres, não é? Portanto, não é um desequilíbrio atribuído só à mulher, também ao homem portanto, também perceber um bocadinho esta parte da fisionomia, não é? Da parte de porque é que a mulher é mais vulnerável do que o homem a apanhar, portanto, portanto, a parte da infecção urinária, não é? Esta infecção. E não só pela parte da fisionomia e também pela parte
por outros hábitos, muitas vezes, que acabam por se ter, e isso também é uma das questões que muitas vezes é falado no âmbito ayurvédico e que se tem em conta também na parte do diagnóstico terapêutico ayurvédico. E então, do ponto de vista ayurvédico, nós temos aqui em conta vários fatores, tendo em conta que infecções urinárias é um nome, porque existem vários tipos de infecção urinária, e isso também gostaria de salvaguardar, não é? Eu também tive uma vida passada, não é? Como a Alicia costuma dizer, na parte científica, fui terapeuta da fala, não é? Estudei muito tempo também e continuo a ter um gosto enorme por estudar a parte científica, e a Ayurveda tem essa parte científica também, esse estudo, mas lá está, tudo é em sânscrito. E o que é que acontece? Portanto, a parte da infecção urinária existe bastante tipo de infecção urinária, não é? Existe a cistite, e existe depois outros que podem estar na parte de baixo e depois na parte de cima, não é? Que está mais perto dos rins. Quanto a isso, depois os nomes derivam e também deriva, obviamente, o desequilíbrio em si. Assim como os próprios sintomas, não é? Muitas vezes os sintomas são atribuídos. Sinto uma ardência, ou muitas vezes há pessoas que só vão à casa de banho várias vezes, ou muitas vezes as pessoas têm urina, a urina tem sangue na urina, não é? Portanto, a cor da urina é relevante, porque existem vários tipos de cor na urina, e a Alicia concorda comigo, porque na enfermagem também na medicina moderna se verifica isso, portanto tem que se verificar os vários tipos de urina, e então há uma patologia, não, há um diagnóstico perante isto, e atribui-se um dosha, não é? Um desequilíbrio no dosha, ok? E é assim que a Ayurveda vê, não é? Obviamente, se a pessoa diz que há uma ardência, isto está atribuído ao elemento fogo, porque há um fogo interno que está ali a arder, não é? Agora, se não existe, não está tão predominante esta ardência, e se a pessoa vai muitas vezes à casa de banho, ou tem necessidade, pronto, de evacuar e não tem nenhuma sensação, não é atribuída nenhuma sensação motora, há aqui um desequilíbrio muito grande no elemento ar, ou seja, no dosha vata. Portanto, podem ser os dois, ou pode ser um desequilíbrio em só um dos doshas. Portanto, isto depende muito da causa, depende muito da situação em si. Portanto, depende muito se a pessoa está a ter, portanto, repetitivos, não é? Há pessoas que têm infecções urinárias aos anos e continuam. Portanto, depende muito de como a pessoa se apresenta com a infecção urinária, e só aí é que é feito o diagnóstico, qual é o dosha em desequilíbrio, então, e depois qual é a patologia, não é? Portanto, o desequilíbrio, porque há um nome em sânscrito apropriado para o desequilíbrio, e após isto, então, é feito o tratamento, que eu depois posso referir também quais são os passos do tratamento que são efetuados, que é muito interessante. Alicia, não sei se tens aqui alguma dúvida, porque foi assim bastante rápido para tentar também acompanhar o meu pensamento, mas acho que é bastante semelhante à maneira como funciona a medicina moderna, ou seja, apenas só modifica depois no tratamento. E na maneira como é avaliada, não é? Porque aqui existe, portanto, a parte dos nomes sânscritos, das designações, e da maneira da conexão com os próprios elementos, ok? Que, por exemplo, temos aqui o que acontece quando temos uma infecção urinária, há um bloqueio da nossa zona, portanto, inferior, não é? Que se fala que é a apana, que é então um dos 5 tipos do prana vital, né? E então aquela zona está bloqueada. É a zona, portanto, em que o prana quer circular, e o prana não, portanto, ficou ali bloqueado, não é? E é a primeira
de onde ele parte, não é? O prana parte dali, daquela parte de raiz, não é? E ele vai partir dali, mas aquela zona é bloqueada. E quando há um desequilíbrio muito grande no elemento ar, que é o que domina a circulação da força vital, o apana fica bloqueado e então o apana que lida a nossa força de liberar, a nossa força de ficarmos desapegados, então tem muito a ver com esta questão também emotiva e que depois mais tarde nós obviamente também vamos partilhar essa questão, o que é que tem a ver então com a parte também psicossomática. Mas tem muito a ver com este desequilíbrio no apana, não é? Com a nossa força vital. Muito grata, Isabel. Vou pegar naquilo que referiste agora, por último, relacionado com a parte emocional. Então, segundo aquilo que eu aprendi, que eu estudei, e na verdade com várias referências, seja da biodescodificação, seja da medicina tradicional chinesa, seja também um bocadinho do Tantra. Então, se nós pensarmos as águas do nosso corpo, porque é no aparelho urinário que nós eliminamos as águas, são as águas residuais do nosso corpo, é o último lugar no nosso corpo onde elas estão. E as águas do nosso corpo estão muito ligadas a tudo o que é as emoções mais profundas, que nós carregamos também transgeracionais. Então está muito ligado a todas essas crenças que nós carregamos dos nossos ancestrais e que se manifestam a nível da forma como nós nos relacionamos a nível social, com o clã, portanto com a nossa tribo à nossa volta. Relaciona-se também com as águas do nosso parto, quando nós nascemos. Relaciona-se também com a relação que a própria pessoa estabelece com os seus pais e também a relação que os pais dessa pessoa estabelecem entre si, ou como é que foi essa relação. Então tem muito que ver com todas estas memórias ancestrais. E falando aqui também no chakra sexual, que é onde está o chakra sagrado, que fica abaixo do umbigo, precisamente onde está localizado a zona da bexiga, dos ureteres, da uretra. Então é também no chakra sexual que estão as emoções. E é aí que elas são processadas ou não. Pronto. Se nós formos a pensar nos nossos antepassados, e se olharmos para os nossos, como é que se diz? Se olharmos para os outros mamíferos, vamos dizer assim, porque nós continuamos, apesar de sermos humanos, continuamos a ser da espécie animal e, portanto, continuamos a ser mamíferos. E se pensarmos nos nossos antepassados, como é que era feita, nós humanos, e como é que ainda hoje é feita a marcação de território? É através da urina. Ok? Portanto, os machos urinam em determinados os animais, não é? A gente vê os cães a fazer isso, por exemplo, para marcar o seu território, para avisar outro que ali não é para entrar, ali não é para passar, porque é o território dele. Pronto. E se pensarmos nisso, então, sempre que temos sintomas associados à parte urinária, estamos a falar de marcação de território. Ou seja, quando essa marcação de território não está a ser feita de uma forma eficaz. E isto é válido, portanto, isto tem maior incidência na questão masculina, dos homens, ou dos machos, vamos dizer assim, porque os machos é que costumavam tomar conta de todos os limites de fronteiras, não é? De proteger a família nos nossos antepassados também, que éramos nómadas, e portanto marcar o território para a proteção da família. E a mulher tendencialmente cuidava mais do ninho, assim como nós vemos ainda os animais a fazer isso, não é? As fêmeas cuidam mais do ninho, o macho vai proteger e vai providenciar aquilo que é necessário. Então isso tem muito a ver com, no caso da mulher, com a falta de organização do nosso espaço vital. E esse espaço vital não é necessariamente só o espaço físico à nossa volta,
Mas está relacionado principalmente com o nosso espaço vital interno. Eu sinto-me segura no meu espaço emocional, eu sinto-me segura com estas emoções que eu estou a sentir, eu permito-me sentir estas emoções ou eu tento contê-las todas de uma vez, e não as manifesto e abafo-as e elas ficam aqui a arder dentro de mim, como o tal fogo que tu falavas, Exatamente, a Isabel. conter, né? Ali a fechar. Exato. Tanto isto para falarmos do fogo, mas Sim, sim. também falarmos da frieza do frio, não é? Do frio, da frieza do frio, do ar. Muitas vezes, né, vamos para o inverno, sentimos muito vento, mas existe aquele frio se estamos de facto em algo muito agravado. Portanto, estes dois extremos, e acho que se calhar pode ser pegar um bocadinho o que tu estás a dizer, não é, Alicia? Pode ser esse fogo em demasia, não é? De estar ali em contacto com o fogo fechado, e também esse ar, mas muito frio, não é? Ali sermos rígidas connosco ou frias connosco, não é? Essa frieza das emoções, não é? Que podemos estar e não tanto haver um calor, sentir o calor das nossas emoções, não é? E isso também estar associado, porque, por exemplo, segundo a medicina tradicional chinesa, cada órgão vital está associado a uma emoção. Então, os Exato, rins, que estão ligados à bexiga e aos ureteres e à uretra, portanto, todo o aparelho urinário, mas o rim principalmente está associado ao vamos, medo. Então, sim, então, sempre que nós estamos sob situações em que sentimos uma sensação de perigo, ainda que esse perigo seja real ou imaginário, mas que nós o sentimos como perigo, e pode ser estar na presença de alguém, estar numa determinada situação, então sentimos, é ativado esse medo profundo. E então eu não me sinto segura a nível do meu espaço, eu não me sinto segura nesta relação com estas pessoas, eu não consigo comunicar eficazmente com o outro e também pôr os meus limites, marcar o meu território. Mais uma vez, exatamente. estamos aqui há 3 dias a falar de questões e vão todas dar. E vão todas dar vão ao todas mesmo. dar. Exato, Exatamente, exato. exatamente. Essa questão da Diz, nutrição diz. que estavas a falar é muito importante porque na Ayurveda também falamos da nutrição interna, mas antes de mais quero referir que há algo muito conectado com a memória, não é? A nossa memória cognitiva, não é? Que estavas a referir, que é, portanto, assim como eu estava a referir, né? Esta energia do apana, que é aquilo que remete logo às nossas memórias cognitivas, aquilo que realmente está no nosso subconsciente, está lá guardado e que, portanto, se acedermos a elas com liberdade e com um desapego, conseguimos nos liberar do que ainda ficou ali guardado, não é? Sem problema, se estivermos em equilíbrio. Agora, se estivermos em desequilíbrio, essa apana, não é? Está em desequilíbrio, se estivermos com essa infecção urinária, essa apana está em desequilíbrio, e então faz com que a nossa mente, não é? Demonstra que a nossa mente tem dificuldade a ter acesso a essas memórias antigas, não é? A essas memórias tanto da vida passada, algum trauma na vida passada, algum trauma na nossa infância, algum aspecto na nossa infância que nós não nos sentimos seguras, não é? E, portanto, não nos permitimos aceder a tal para também aprendermos e a confiarmos em nós e a nos nutrirmos a partir daí. E então este trabalho a partir de acedermos às nossas memórias é um trabalho que o Ayurveda faz, de trabalhar através das memórias e através destas memórias nos nutrirmos. E esse apana, não é? Esta energia vital, dá-nos essa informação, como nos nutrir, não é? Como ter quais são aqui as memórias vitais afinal guardadas. De que forma, o que é que eu tenho o que é que eu estou demasiadamente apegado, a que memórias eu estou apegado e que eu tenho que me libertar agora
e o que é necessário agora neste momento para eu me priorizar. E agora, né, para ir ao encontro do que tu estavas a dizer, para eu me priorizar. E afinal, o que é necessário agora? E que é que eu me estou a retrair nesta situação, com esta pessoa? Porque eu tenho medo de me demonstrar por completo, porque eu não me sentia salvo numa situação passada, não é? Em algo que se calhar a pessoa nem tem consciência, porque lá está na sua memória, não é? Que a pessoa nem consegue ter acesso porque está em desequilíbrio. Já está a gerar uma infecção urinária dentro de si. E é esse aspecto preventivo que a Ayurveda dá valor. Ok, vamos aceder às tuas memórias para que tu as compreendas, as aceites, nutres o teu berço, não é? E assim consigas perceber então a tua importância no mundo como ser único e então previnas desequilíbrios como a infecção urinária ou outros desequilíbrios na zona do chakra inferior, não é? Mas lá está, vai tudo aqui à parte de nos priorizarmos, não é? De nos nutrirmos e dentro de tudo isso, não é? Algo que eu também acho que é importante também trazer para esta live, porque as infecções urinárias acontecem não só nos adultos, mas também nas crianças, e para quem é pai de crianças pequenas, não é? Que à partida, ou seja, de crianças que têm infecções de repetição, infecções urinárias de repetição, que observem como é que está a ser a dinâmica em casa entre o pai e a mãe. Como é que está a ser, se há algum pai ou se a mãe estão mais ausentes. Porquê? Porque quando a criança tem sintomas de infecção urinária, e isto também é válido para a criança que ainda faz xixi nas cuecas, que ainda faz xixi na cama, Exato. quando é suposto já isso não acontecer, ou ela estar cada vez melhor, mas esse padrão ainda se manter, então pode estar relacionado com a ausência de algum dos pais, e normalmente é do pai. A ausência, isto não é necessariamente uma ausência física. Se o pai estiver em casa o dia todo, mas não lhe der atenção, é uma ausência, ok? E portanto pode estar relacionado com isso, é importante averiguar isso. Porquê? Porque a criança, porque lá está, é quase como se a criança sente essa ausência e ela quer marcar o território e sente, mas quem é que me está a proteger? Então, se ninguém me protege, eu tenho que me proteger. Portanto, ela marca o seu território. E isso acontece quando a criança urina mais frequentemente Claro. nas cuecas ou na cama, pronto, nos lençóis. Então é importante ter isso em atenção e serem condescendentes, porque tudo aquilo que acontece também com a criança tem muito do que se passa, reflete muito do que se passa dentro de casa, a relação entre os pais e a relação dos pais com a criança. Mas acima de tudo era isso que eu queria reforçar, que é a infecção urinária tem muito a ver com a marcação do território, eu sentir-me segura no meu espaço vital, sentir que consigo ler e organizar bem as minhas emoções. E que também estou aberta ou não sinto tanta resistência sempre que sinto medo, stress, pressão. Porquê? Porque muitas vezes quando nós estamos sob stress ou sob pressão, qual é que é a primeira coisa que nós arranjamos, a primeira desculpa? Olha, para sair daquela situação de desconforto, preciso ir à casa de banho. Claro. Não é? E porquê? Porque também esta questão de esvaziarmos as nossas águas perante uma situação de perigo iminente é uma forma de libertar o corpo daquilo que não é necessário para se pôr em fuga. Não é? Exatamente. Então é importante também isso, ou seja, sempre, e pessoas que às vezes fazem xixi nas cuecas quando se pelam de medo, não é? Quando ficam Exato. sob pressão, então isto para Exatamente. explicar. Exatamente, Diz é isso. isso. Por isso na Ayurveda se coloca muito esta. É uma zona de libertação, não é? Portanto, esta zona é a parte inferior, não é? Dos órgãos reprodutores, sobretudo é uma zona de libertação. Portanto, é a zona onde liberta as fezes,
a parte também responsável pela menstruação, urina, sêmen, portanto, uma zona responsável pela produção e libertação. E então, sendo responsável por essa libertação, não é? É o importante, dar importância à forma como nós nos gerimos, nos observarmos, ok, e eu agora estou a conseguir libertar de forma relaxada tudo o que está em mim, ou não, estou a conter, ou estou tensa. E porquê que eu estou tensa, não é? Porquê que eu estou tensa, não é? Porque nós muitas vezes vemos o que é que está a acontecer, não é? Que é, eu vou ao médico porque tenho infecção urinária. Eu vou ao médico porque não consigo ejacular. Eu vou ao médico, portanto, começar a ver qual é a causa. Este é um dos primeiros tratamentos que a Ayurveda faz, é observar qual é a causa do problema. Muitas vezes as causas são físicas, não é? A pessoa tem uma prática sexual, não é? E é bom que vá à casa de banho logo a seguir à prática sexual e evita logo a infecção urinária aqui, de forma física, não é? Portanto, tanto o homem como a mulher. Também durante a prática sexual temos aqui muitas formas que induzem à parte da infecção urinária, mas a parte emocional é aquela que fica ali marcada ainda mais, é como portanto assim, é como, não é, como marcar território, não é? Portanto, é importante vermos qual é a causa emocional, e este é o primeiro passo que a Ayurveda faz, não é? Qual é a causa emocional, tanto física também, que levou àquele estado, não é? E depois intervir, não é? E aqui, para terminar, como é que a Ayurveda pode intervir? A Ayurveda pode intervir do ponto de vista, não é? Obviamente, para saber a causa emocional, tá? Do ponto de vista da psicologia védica e do ponto de vista da nutrição. Eu quero ressalvar essa parte. Nós alimentarmos bem é muito importante para prevenir uma infecção urinária, estarmos conscientes de quando nos alimentamos, estamos no momento presente, e também ter uma alimentação adequada ao nosso desequilíbrio em direção ao equilíbrio. Portanto, esse é outro, pronto, isso é um dos tratamentos, porque obviamente existem medicações com plantas medicinais para o tratamento da infecção urinária, e sobretudo preventivo, ok? Porque eu, falando um bocadinho por experiência própria, eu tive infecções urinárias recorrentes. Tomei tantos antibióticos que fiquei imune. Eu já ia à médica, isto antes de ser terapeuta Ayurveda. Eu ia à médica, olha, estou com infecção urinária, dê-me qualquer coisa. E ela tem que tomar durante 10 dias. Não. É assim, por favor. Não tem nenhum que dê para tomar 3 dias. É que eu quero que isto me passe no mais curto tempo. Pronto, eu tomei 10 dias, 3 dias, fiquei imune. Então depois recorri a Ayurveda e percebi, mas porquê que eu estou com antibióticos? Eu posso prevenir emocionalmente, não é? Observar como é que emocionalmente qual é o impacto que isto me está a trazer no corpo e a desequilibrar. Portanto, a parte fitoterapêutica, herbalística, que também tem um grande impacto no nosso corpo físico. E essa é uma das formas de tratamento da Ayurveda que eu queria também partilhar com vocês que estão a assistir, e que caso também tenham alguma dúvida podem perguntar. Eu também aqui gostava de reforçar algo que eu também aprendi como enfermeira, é que sempre que nós estamos a tomar um antibiótico, o antibiótico deve ser sempre o último recurso que nós devemos utilizar. Porquê? Porque o antibiótico acaba por destruir não só as células patogénicas, portanto os micro-organismos que nos estão a afetar, mas também destrói as boas bactérias. E portanto as células que nós temos que nos promovem uma boa flora a todo o nível, em todos os sentidos do nosso corpo. O que é que acontece quando nós tomamos antibiótico? Destruímos as más e as boas.
E, portanto, e quando destruímos as boas, o nosso sistema imunitário baixa. Portanto, eu fico mais Claro. vulnerável a infecções. Quantas mulheres que estão aqui a assistir a esta live, depois de terem tomado eventualmente um antibiótico para a infecção urinária, ficaram com candidíase vaginal? É tão comum, é tão comum. Porquê? Porque baixa o sistema imunitário e a pessoa fica muito mais vulnerável a qualquer tipo de infecções. Então, andar a tomar antibióticos por sistema, por cada infecção urinária que se tem, para além de se destruir parte do rim e do fígado, só se está ainda a vulnerabilizar mais e a baixar o sistema imunitário. Então, se conseguimos perceber que isto está relacionado com os nossos padrões de atuação, com as nossas emoções, com a forma como eu me consigo comunicar com o outro, como eu consigo estabelecer os meus limites. Portanto, primeiro é como a Isabel diz, eu começo a prevenir e além disso existem inúmeras plantas medicinais, umas melhores do que outras, que têm um efeito muito mais eficaz do que alguns antibióticos. Um, e Exato. depois, o que é que eu também queria aqui reforçar? Estando isto relacionado com a falta de ter limites saudáveis, de não conseguir comunicar assertivamente, de manter o meu espaço vital organizado, conseguir gerir as minhas emoções. Portanto, o que é que o Tantra traz aqui para prevenir infecções urinárias, de alguma forma? É, acima de tudo, lá está o trabalho sobre conectar com a minha essência, conectar com as minhas emoções, quem é que eu sou, o que é que eu estou a sentir neste momento, consigo definir, consigo dar um nome a estas emoções que eu estou a sentir, consigo organizá-las dentro do meu espaço vital, consigo, como é que eu vou lidar com cada uma dessas emoções? Eu estou constantemente a fugir dessas emoções que eu próprio julgo, porque eu não queria estar a me sentir assim, então abafo essa emoção, ou eu tomo a responsabilidade daquilo que eu estou a sentir e dos limites que eu não estou a conseguir implementar de uma forma eficaz, assumo essa responsabilidade e começo a transformar sobre isso. Exato. Então tem muito que ver fazer este trabalho e para que eu possa delimitar eficazmente o outro, para que não invada o meu território, eu tenho que aprender a dizer que não. E para aprender a dizer que não, eu tenho que me amar a mim mesma. Trabalho de amor próprio. Trabalho de cuidar-me a mim. Portanto, eu primeiro cuido-me Comunicação. a mim de nutrição interna, não é? Eu primeiro cuido-me, interna e externa, cuido-me a mim, não é? Protejo-me, garanto o meu bem-estar, a minha segurança, garanto que estou segura, que sinto-me segura comigo mesma e quando eu consigo perceber qual é o meu espaço seguro, o meu espaço vital, então eu estabeleço o meu limite e eu já sei o que é que eu permito e o que é que eu não permito. Então, isto tem sempre a ver, portanto, qual é que é a conclusão disto? Seja esta patologia, sejam outras, tem muito a ver com aquilo que nós mandamos por trás das costas. Não é, Isabel? Exato, exato, exato. O que nós o que achamos que é Não necessário para respeitamos. nós e o que nós, exatamente, o que nós não respeitamos. Aqui faz-me lembrar muito de situações que muitas vezes não vemos. Há coisas que são realmente invisíveis, não é? Mas há aspectos que realmente acontecem no nosso dia a dia e que nós voamos muito atrás do outro, não é? E nesta situação dos limites, acontece muito nós não dizermos, olha, espera aí, eu agora tenho que fazer isto. Não é? E O é medo de importante dizer para não ao mim. outro. E dizer, exatamente, também falámos na terça-feira. E está muito conectado com isso, não é? Também com a parte, né, com a parte comunicativa, que foi uma questão também feita. E é também, muitas vezes, eu recordo-me, havia muitas situações que era, olha Isabel, anda aqui. Não é? Vou dar o meu exemplo, porque eu nessa altura não conseguia pôr limite. E eu não conseguia dizer, olha, agora é necessário para mim fazer isto, não é? E, por exemplo, na prática sexual, eu reparo que há muitas mulheres que vêm, portanto, ter comigo, que na prática sexual elas têm relações sexuais e depois vão dormir.
E está o companheiro, olha, vamos então agora vamos dormir, vamos descansar. E a mulher, em vez de dizer, olha, espera, agora tenho que ir à casa de banho. Não, que agora tenho que ir à casa de banho. Por exemplo, aqui é colocar limites. Parece uma coisinha pequenina, mas é colocar limites. Conseguir, ok, se for à casa de banho, já é um fator preventivo de eu ficar melhor. Ou naquele tempo eu tenho um tempo para escutar o meu corpo, por exemplo, não é? E, portanto, colocar ali limites é importante de conseguir dizer não. E muitas mulheres, sinto que dentro delas sabem que têm que dizer não e não dizem. E Não são depois aparecem e no dia seguinte estão esgotadas com infecção urinária lá a bater à porta. Porque não são Exato. capazes. E é aí que questões como, portanto, o Tantra e Ayurveda fazem esse auxílio, não é? De diferentes formas, mas dão esse auxílio, porque no momento de sermos assertivos, não é? E dizer, não, agora estou eu, não é? Exato. Portanto, não mandar para trás das costas, lá está. Há questões que se calhar, umas temos que mandar para trás das costas, ok? Desapego, não é? E há outras que não, que temos que estar conectados, porque são necessários para nós, não é? São esses aspectos preventivos. A meu ver, a prevenção é essencial, é muito importante, nós devemos estar atentos porque não sabemos, de facto, o que vem, e quando nos prevenimos estamos conectados com o momento presente. E muita gente pensa, ok, Isabel, não, parece que estás a prevenir, estás a pensar no futuro. Não, quando te prevines, estás a autocuidar. E eu acho que essa questão da prioridade é também autocuidado. Não sei se sentes Sem isso. dúvida. Sem dúvida, é o aprendermos também a colocar-nos em primeiro lugar. Isto para quem, ou seja, não é ao ponto de agora só penso em mim mesma, não quero saber dos outros para nada e agora sou Exato. egoísta. Não, não é isso. É eu colocar-me primeiro que tudo em primeiro lugar, porque se eu não estiver bem, nada que eu esteja em relação com, eu vou estar bem com essas pessoas, não é? Primeiro tenho que estar bem comigo mesma. Então, colocar-me em primeiro lugar, assumir essa responsabilidade do meu bem-estar, de sentir que o meu espaço vital, que o meu território está protegido e que sinto-me segura e que confio em mim mesma, mais uma vez, autoconfiança, amor próprio, Exatamente. autoestima, valorizar-me a mim mesma e crer no valor de eu conseguir proteger o meu espaço. E em vez, portanto, assumir essa responsabilidade em vez de, que pode acontecer também frequentemente, colocar a culpa no outro. Ou seja, não, a culpa é tua, tu é que invadiste o meu espaço. Não. A culpa é minha porque eu é que te deixei invadir o meu espaço. Exato. A questão é essa. E nós muitas vezes é muito fácil colocar a culpa no outro, é muito fácil olhar para aquilo que nós vemos lá para fora. E é muito mais difícil assumir a nossa Assumir cá. responsabilidade. Não é assumir a culpa, é assumir a nossa responsabilidade. Isso é fundamental. Então, de todas essas emoções que estão aí contidas, eventualmente até algumas mágoas que tenham, saber-nos desapegar, como estavas a dizer, Isabel, fazer um desapego de emoções, de coisas que nós não precisamos, e muitas vezes há pessoas que carregam mágoas uma vida inteira e que acham que nunca mais vão ultrapassar aquilo. E há algo que eu queria dizer aqui isso é uma decisão, ok? É uma decisão nós pegarmos a alguma coisa que alguém nos fez e que nos magoou, ok? Portanto, Exatamente. enquanto eu decidir estar apegada a isso, guardar essa emoção quase como se fosse minha e vou levá-la comigo para o caixão, isso é uma decisão. Porque nós podemos libertar-nos dessas mágoas. Porquê? Porque temos essa capacidade. Temos essa capacidade, temos que fazer um trabalho interno connosco mesmos Claro. e sentir-nos mais livres, sentir-me segura, não é? Porque enquanto eu tiver remorsos, mágoas aqui dentro, eu sinto-me segura no meu espaço, eu sinto-me confortável, eu sinto-me tranquila. Não, porquê? Porque Exatamente. está esse aperto aqui, não é? Exatamente, é isso. É a mesma coisa, a respiração. Uma pessoa quando está com tristeza e com mágoa, respira assim, não é? Ouve-se muito aquela respiração assim, que não fica ali qualquer Aquele coisa no meio, suspiro. assim, não é?
Então, tal e qual. aquela respiração leve, não é? E aqui a Marie está a dizer autocontrolo, É neste país é isso? ainda, People will it's do still a you. little Sim, slow sim, when you get to that point, exatamente. people will judge you. Sem Obviamente que dúvida. depois esta culpa é muito regida por questões de patriarcado, não é? E aqui também há uma questão que também toca muito também ao Tantra e obviamente que isto, mas eu digo sempre, eu acho que a culpa acaba por ser uma questão de responsabilidade. O sentimento de culpa que acabamos por nos atribuir, nós temos que depois mudar, não é? A comunicação que estamos a ter para connosco. Se aquilo é culpa ou é uma responsabilidade que estamos a gerar em alimentar essa culpa. E então é saber também observar isso com outros olhos e nos rendermos de forma honesta se nós não estamos, como é que nós estamos a fazê-lo, não é? Se já continuamos a desequilibrar o nosso corpo ou se realmente nos vamos responsabilizar por observar a nossa parte mais vulnerável e, ou seja, que nós não desejamos controlar e realmente queremos, portanto, nos sentir livres e desbloqueados, portanto, realmente trabalhar a nossa confiança, porque pessoas que se sentem culpadas, obviamente, não se sentem confiantes. Então, querer trabalhar isso, não é? É batalhar essa culpa. E eu acho que se me fiz entender, não é? Porque a culpa, obviamente, que é um tema muito presente também, principalmente nas mulheres, mas se me fiz entender, eu vejo a culpa dessa maneira. A nossa sociedade habituou-se muito a utilizar a palavra culpa e a sentir um peso. Portanto, quando eu me sinto culpada por alguma coisa, eu sinto um peso, eu sinto que carrego algo que é difícil e que me devo até martirizar sobre isso. Há pessoas que não ficam confortáveis quando deixam de sentir culpa. Elas sentem quase a obrigação de carregar uma culpa com elas. Porque senão sentem que estão demasiado leves, não é? Claro. Porque a religião também nos ensinou a sentir-nos culpados por qualquer coisa que não esteja em acordo com aquilo que eles defendem, não é? Quanto à responsabilidade, e a culpa tem muito a ver com eu continuar a sofrer com aquilo que aconteceu no passado, não é? Com aquilo que eu fiz no passado. Se eu sinto culpa, face a mim. A responsabilidade, para mim, eu vejo de uma forma diferente, que é a responsabilidade, ok, eu fui responsável por aquilo que aconteceu no passado, mas está lá atrás. Está lá atrás e quanto a isso eu não posso fazer nada. Portanto, eu não me vou continuar a martirizar porque eu fui responsável por algo que na altura eu não tinha consciência. Claro. O que é que eu trago daí? É trazer essa aprendizagem, é trazer tirar proveito das lições emocionais que a vida nos traz e o que é que eu aprendi com esta situação que eu agora, hoje, no meu dia do presente, neste presente em que eu estou, o que é que eu posso fazer diferente que não, na altura não tive essa capacidade, Isso. que não sabia como fazer diferente. Então é como aqui a Marie diz, aprendermos a perdoar-nos a nós próprios e, portanto, assumir essa responsabilidade e também, com isto, também deixar de estar sempre a culpabilizar o outro, porque estar sempre a querer impingir esse peso, essa carga ao outro. Não, é a responsabilidade dele. É a responsabilidade Claro. dele e ele logo gera como quiser gerir a sua responsabilidade. Mas eu encarrego-me de mim mesma. Então, o que é que eu posso trabalhar em mim, no meu passado, no meu presente, para. No meu passado, não. O que é que eu posso observar no meu passado, para hoje, no meu presente, eu trabalhar e transformar o meu presente e o Exato. meu futuro? E essa é a Exato. responsabilidade para mim. Sim, sim, é nesse sentido quando eu digo responsabilidade, uma responsabilidade no sentido de alinhar a nossa consciência mais pura, que é o coração, ok? É nesse sentido. Nós sentirmos conectados com o nosso coração e de uma das formas melhores aqui como o perdão, não é? A compaixão. Termos esse poder de alinhamento e para chegar a esse estado, não é? É a partir da compreensão de nós próprios, desenvolvimento pessoal,
Portanto, eu acho que nesse sentido a responsabilidade, que é uma palavra que houve uma conotação que acaba por, lá está, e agora indo um bocadinho ao início, acaba por nos, ok, és responsável por isto, não é? Portanto, a nossa parte pélvica fica logo ali tensa. Portanto, és responsável por fazer os trabalhos de casa, né? A nossa parte pélvica, portanto, há aquele espírito de sacrifício associado à responsabilidade. Mas não, nós podemos associar o espírito de responsabilidade como algo de aprendizado, assim como tu estavas a dizer. Algo de, ok, a minha consciência, a minha mente é a do coração. E é essa que evolui. Portanto, essa é a minha responsabilidade como ser humano. Portanto, não viver a responsabilidade como um espírito de sacrifício, mas sim de permissão. De nos permitirmos. Porque, ok, eu sou responsável por trabalhar, então há muita gente que trabalha e depois não tem espaço para se nutrir e para se permitir, por exemplo. Porque, olha, eu sou responsável por trabalhar e por me sacrificar, não é? Portanto, acho que hoje em dia também existe esta questão da responsabilidade alinhada a pessoas que também sentem muita culpa, não é? E eu quero enfatizar, porque estou a falar de culpa também porque está conectado com a infecção urinária. Esta zona, não é? É uma das emoções que Exatamente. bloqueia o chakra sexual. Bloqueia, exatamente. E então, as pessoas entram muito no espírito de sacrifício. A vida é sacrifício e mais nada, ok? E, portanto, reverter tudo é muito importante. Através do perdão, compaixão, trabalhar esse desenvolvimento interno, reverter, dar uma cambalhota ao contrário, virar ao contrário, é a melhor forma. Porque para viver num espírito de controlo, através do sacrifício, acaba por não haver nutrição, a pele fica seca, portanto, tudo fica seco, não é? Há um intenso desequilíbrio no sistema nervoso. Está totalmente conectado também com o chakra sexual. E aqui o vata, o elemento ar, fica desequilibrado. E falando em termos de patologia, há a probabilidade depois de doenças como Alzheimer surgirem e outras patologias. Pronto, só um bocadinho aqui falar um bocadinho aqui já de conectar o que patologias podem surgir se nós realmente continuarmos neste loop do que é hoje em dia, não é? Desta tendência para o sacrifício, não é? Eu queria só aqui convidar, estamos nos últimos minutos da live. Sim. Portanto, quem quiser fazer questões, portanto, a Marie tem estado aqui bastante participativa. Ela disse inalar luz divina e exalar amor divino. Sem dúvida, gratidão, é uma ótima frase. Quem tiver perguntas, comentários, aqui estamos. Portanto, aproveitem os últimos minutos. Queríamos fazer aqui dois anúncios, na verdade, não é? Sim. Então, vai haver uma próxima live de consultório de saúde e que vamos falar sobre, Isabel? Sobre miomas uterinos, portanto, será em princípio na segunda-feira, mas nós entretanto vamos anunciar aqui nas redes sociais, tanto Facebook ou Instagram, estejam atentos. Será por esta hora, 21h21. Acho que sim, em princípio, se não mudarem a hora. Portanto, um bocadinho de humor é sempre importante para prevenir infecções urinárias, também algo... e essa é uma das novidades, portanto, mioma uterino, e vamos explicar na próxima live, então, na segunda-feira, a razão pela qual decidimos. E a outra novidade, passo a palavra à Alícia para anunciar. Exato, pronto, isto foi também uma ideia que nos surgiu decorrendo aqui destas lives que temos feito e do feedback que temos tido. Então, eu e a Isabel estamos a abrir a possibilidade de alguém que queira ter uma consulta comigo e com ela como terapeutas. Em que podem trabalhar aquilo que vocês quiserem, que nós consigamos dar resposta, mas será então uma consulta com uma terapeuta de Tantra, antiga enfermeira, terapeuta holística, mais uma
terapeuta de Ayurveda com a antiga terapia da fala, mais terapia Exatamente. holística. Então são aqui Exato. várias modalidades que vão estar juntas numa só consulta. Portanto, para quem tiver interesse, nós estamos aqui disponíveis, podem nos contactar, quer seja a uma, quer seja a outra. Um, e entretanto, anunciar, Isabel, explica só às pessoas como é que tu, sozinha e habitualmente, ajudas os teus clientes. Então, eu geralmente, portanto, agora abri as inscrições para o programa Foco e Equilíbrio. Este programa, então, está sustentado em todo o meu conhecimento, sobretudo védico, não é? Trabalho bastante com a psicologia védica e com a parte da comunicação, dificuldades, bloqueios na comunicação, com a parte da terapia ayurvédica também, tudo isto que a pessoa necessita para um apoio de uma melhor nutrição e também se sentir melhor interiormente, uma comunicação interna melhor para se sentir uma vida sem bloqueios, em liberdade, com a força vital a circular de forma equilibrada. Portanto, o programa Foco e Equilíbrio é isso, busca também despertarmos nesta nova era, não é? Portanto, também tenho sessões individuais na Ayurveda, também disponíveis. Estas sessões são de nutrição apenas, portanto, dirigidas para a parte física apenas. Portanto, se quiserem se inscrever em qualquer um dos dois ou saber mais informação apenas, e agora também nos três, porque está aqui disponível já a consulta comigo e com a Alicia, Ayurveda e Tantra. Portanto, basta perguntar a mim e também relativamente à Ayurveda só, não é? E depois a outra fazemos um alinhamento dos três, não é? Uma Portanto, consulta Alice, trio, fazer um trio. trio, exatamente, será um trio, não é? E podem, portanto, relativamente a esta questão, quero acrescentar a parte da sessão Ayurveda e Tantra, será algo, portanto, a trabalhar o que o vosso motivo individual podem trazer e nós adaptaremos os nossos conhecimentos, não só da Ayurveda e do Tantra, obviamente será maioritariamente isso, não é? Mas será E como sexualidade nos nossos... consciente E também. sexualidade consciente, lá está. Como nos nossos programas. Nós aplicamos todos os conhecimentos que temos, e daí serem tão únicos como nós, não é? E aplicamos de forma única. Ok? Portanto, eu sou naturopata, aplico partes da terapia da fala e da Ayurveda, depois vou buscar também múltiplas formações, portanto, tudo isso também vai estar na sessão do Tantra e da Ayurveda e, obviamente, também vem a parte da Alicia e no meu programa a mesma coisa, não é? Mas está comigo. Ok? Exato. Pronto, Pronto. Alicia, agora passo a palavra. Exato. Gratidão. Pronto, e eu queria então só anunciar que tenho agora neste momento as vagas abertas para o programa em grupo Despertar da Deusa Tântrica, que é um programa exclusivo para mulheres, para trabalharem em si amor próprio, autoestima, autoconfiança, aprender a dizer que não e portanto conectar com a energia feminina, conectarem-se com o prazer não só sexual, mas também o prazer de viver, o desfrutar do dia a dia com prazer, desconstruir todas as crenças limitantes que carregamos da nossa ancestralidade, crenças limitantes face à sexualidade feminina e depois que também aprender a expandir esse prazer para além do corpo físico, com orgasmos energéticos e aprender como utilizar essa energia sexual que aprendemos a cultivar para propósitos de autocura e de cocriação da nossa realidade. Então, é este o programa que convida o Despertar da Deusa Tântrica, é um programa de 4 meses. E recentemente muito brevemente, vou lançar pela primeira vez um programa dirigido a homens, exclusivamente a homens, ok? Que quiserem conhecer um pouco mais do universo sexual feminino, do prazer feminino, portanto, todo dentro, obviamente, da ótica do Tantra e da sexualidade consciente. Então, se tiverem
Recomendem aos vossos homens, se acharem que eles precisem, recomendem aos vossos amigos, portanto, espalhem a mensagem, porque em breve já a sair do forno. E pronto, e é isso. Não sei se tens mais alguma coisa para dizer, Isabel? Eu Também pensei que damos era por aqui uma. terminada. Não, eu acho que damos por terminado. Qualquer questão, então envia mensagem. Alguma questão relativamente à infecção urinária que estão a ver agora na gravação. Portanto, pessoas que não puderam ver agora podem perguntar depois individualmente, ok? Qualquer uma das duas. E olha, desejo-vos uma boa noite. Obrigada a todos que estiveram aqui na live. Foi um prazer encontrarmos segunda-feira. Então, com o tema miomas uterinos. Exato. Muito grata a todos pela participação, pelos comentários, e grata a ti, Isabel, uma vez mais por esta live e por contribuires com tanto conhecimento, Obrigada, para eu trabalharmos em também, conjunto, Alicia, não é? a sério. Sim, sim, nós damos-nos bem, temos uma sintonia muito grande e é um prazer partilhar a nossa sabedoria com toda a gente e a nossa sintonia com toda a gente que nos rodeia, de uma forma informática, digamos assim. Mas Sem é dúvida. bom sentir isso e dar isso ao mundo também, ok? Um beijinho muito grande a todos. Obrigada. Até Um já, boa beijinho, uma noite. boa noite. Até já. Tchau.